2 horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre. Muito boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador e edição das 2. Um jovem de 15 anos é suspeito de ter morto a mãe em casa durante uma discussão. O crime ocorreu durante a noite de quarta-feira no bairro Clemente Vicente, perto de Algés, no concelho de Oeiras, mas as autoridades só foram alertadas para a situação esta quinta-feira, já ao final do dia. A denúncia foi feita pelo próprio jovem, que terá morto a mãe de 33 anos com um golpe físico conhecido como mata-leão. Uma vizinha moradora do bairro Clemente Vicente falou com a Rádio Observador e disse que, apesar de não conhecer a família, o dia-a-dia decorria com aparente normalidade. Conhecer, não fiz amizade com eles nem nada, mas de vez em quando, assim que mudaram para cá, eu vi na época o time brasileiro jogando, e eles de camisa amarela. Eu perguntei, são brasileiros? Sim, somos brasileiros. E de vez em quando a senhora estava lá na janela, fumando, né? E fazia assim para mim. E eu sempre via o rapazinho lá dentro de casa, para lá e para cá e tal. Ontem à noite, por exemplo, ele estava correndo dentro de casa, inclusive com a criança. Mas, sinceramente, eu não sei, não conheço. O relato de uma vizinha da família à Rádio Observador esta quinta-feira, após o alerta comunicado às autoridades. A vítima foi também retirada do local e o suspeito também saiu num carro das autoridades. O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares avisa que os longos tempos de espera nas urgências vão continuar na próxima semana. Esta quinta-feira, no Hospital do Barreiro, por exemplo, os utentes chegaram a esperar mais de 11 horas para a primeira observação. No Santa Maria, em Lisboa, e no Garcia da Horta, em Almada, o tempo de espera ultrapassou as 7 horas. Ora, Xavier Barreto, presidente da associação que representa os administradores dos hospitalares, diz que, apesar de haver uma ligeira melhoria em comparação com o ano passado, antecipam-se dificuldades na próxima semana. É sempre difícil fazer previsões. Eu acredito que vamos ter algumas falhas e algumas esperas mais prolongadas em algumas regiões do país. Eu acho que é preciso, apesar de tudo, colocar as coisas em perspectiva. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, há mudanças e melhorias que podemos ir fazendo e o Governo tem que avançar mais e mais rapidamente. E, portanto, eu antecipo, apesar de tudo, algumas dificuldades para as próximas semanas, mas temos que as colocar em perspectiva e perceber que, apesar de tudo, há melhorias significativas em algumas áreas, também na área dos serviços de urgência. E adianta ainda duas possíveis causas para os longos tempos de espera nas urgências portuguesas. Por um lado, de facto, nós temos algumas falhas nas escalas. Uma parte importante das escalas dos serviços de urgência são garantidas por prestadores de serviços e eles, como sabemos, estão menos disponíveis para trabalhar durante os meses de verão, particularmente durante o mês de agosto, e, portanto, há falhas. Há problemas também de procura. Repare, nós sabemos que a população do país aumentou muito nos últimos 2 anos. Em algumas regiões do país temos também fluxos por conta do turismo. Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, no programa Explicador da Rádio Observador. Os técnicos de emergência pré-hospitalar do Instituto Nacional de Emergência Médica vão avançar com uma greve de 2 dias em setembro. Uma paralisação a acontecer nos dias 14 e 28 de setembro. O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, admite que são esperados constrangimentos. Comunicamos à Comissão de Trabalhadores que, tendo em conta a vontade manifestada pelos nossos sócios, pelos trabalhadores em geral, iremos avançar para 2 dias de greve geral, para já, no dia 14 e no dia 28 de setembro, enfim, esperemos alguns constrangimentos, mas também esperemos que desta vez o Governo e o INEM estejam mais preparados para uma greve geral do que estiveram há 1 ano e meio atrás. Em causa a nova lei orgânica do INEM, que entrou em vigor este mês. A nova lei prevê a passagem das ambulâncias do Instituto para as unidades locais de saúde, além de outras mudanças na resposta às emergências, como a possibilidade das tripulações passarem a deslocar-se em viaturas ligeiras. As estruturas representativas dos sindicatos denunciam que, com esta alteração, o INEM vai perder 100 de ambulâncias. A direção do Instituto nega. Os trabalhadores do INEM partem assim para uma greve, uma paralisação que Rui Lázaro garante que não é motivada por questões laborais. Não estão em causa com esta greve questões laborais,
salariais, está em causa sobretudo o desmantelamento do INEM e a consequência que isso pode ter para a vida de vários cidadãos. É isso que está em causa. Estamos a defender o país e os portugueses ao anunciar esta greve, que desejamos que seja desconvocada caso o Governo assuma compromissos nesse sentido. Declarações do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, à RTP. Rui Lázaro pede ainda a admissão do presidente do INEM, acusa Luís Mendes Cabral de recusar o diálogo. Prosseguem esta sexta-feira as buscas pelo quarto português desaparecido na Croácia. A informação foi avançada pelas autoridades locais. As equipas no terreno continuam a procurar o último dos 4 amigos portugueses que saíram de um parque de campismo num barco a remos insuflável e que foram surpreendidos por uma tempestade. Recorde-se que um dos portugueses foi encontrado sem vida hoje. 2 dos elementos do grupo já tinham também sido resgatados na quarta-feira. A única mulher que seguia na embarcação já teve também alta hospitalar. As autoridades croatas explicam que vão manter as buscas devido à temperatura favorável da água do mar e ao facto de serem jovens envolvidos neste caso. O PSD abre esta sexta-feira a época das reentrées partidárias com a Festa do Pontal em Quarteira. É a edição número 50 do evento, que marca também o início de uma sequência de reentrées políticas que se vai prolongar até meados de setembro. O momento principal é o discurso do presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro. O líder do PSD regressa assim a um evento onde no ano passado foi alvo de críticas, juntamente com outros dirigentes do partido, por participar na festa numa altura em que o país enfrentava um período crítico de incêndios. Na atualidade internacional, o vice-presidente norte-americano acusa o Irão de não honrar compromissos. J.D. Vance afirma que os iranianos são imprevisíveis e às vezes não honram os compromissos que assumiram. Bem, o que eu posso dizer com confiança é que acredito que isto terminará com os Estados Unidos numa posição mais forte, com o Irão sem armas nucleares e com o Estreito de Hormuz novamente num estado em que os preços do petróleo e do gás sejam estáveis para o povo americano. Creio que a questão aqui, Will, é que os iranianos por vezes assumem compromissos que não honram, fazem um acordo e depois não o cumprem. Declarações do vice-presidente norte-americano à CBS News esta quinta-feira. J.D. Vance afirma também que o objetivo da administração norte-americana é manter o petróleo e o gás baratos para os norte-americanos. Tempo de olharmos para o desporto nesta edição das 2. O Benfica empatou esta noite a uma bola frente ao Hearts na Escócia e garantiu a presença no play-off de acesso à Liga Europa. Os encarnados beneficiaram da vitória por 6-1 na primeira mão em Lisboa. Na conferência de imprensa, já ao final do jogo, o técnico dos encarnados fala em objetivo cumprido. É uma realidade, missão cumprida, vínhamos aqui para ganhar, o nosso objetivo era ganhar, acho que na primeira parte demonstrámos isso e na segunda parte não conseguimos mostrar tão simples como isso, teremos de estar mais positivos em relação ao que foi a primeira parte. Mais uma vez ficou provado que alguns destes jogadores ainda não têm condição para jogar 90 minutos, é claro, para jogar como nós queremos jogar e vamos ter que jogar. Hoje a nossa pressão não funcionou tão bem, não fomos uma equipa tão pressionante como temos sido e para pressionar tem que sair das pernas, tem que sair do corpo e nós temos que conseguir fazê-lo. As declarações de Marco Silva ao final do jogo de hoje a uma semana. O Benfica vai então jogar com o Argos da Dinamarca na primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa. Da Liga Europa passamos para a Liga Conferência. O Braga empatou a 0 com o Dinamo Minsk. Um nulo que foi suficiente para avançar na qualificação para esta Liga Conferência, pois o Braga venceu a primeira mão na Pedreira por 1-0. Estão assim apurados para o play-off de acesso à Liga Conferência, onde vão defrontar o Viena da Áustria. E esta sexta-feira também é dia de futebol, neste caso da Primeira Liga Portuguesa. Sporting e Vitória de Guimarães abrem esta sexta-feira a segunda jornada em Alvalade. O apito inicial está marcado para as 8h15 da noite. As duas equipas procuram conquistar o primeiro triunfo na competição. Um jogo que vai contar com uma emissão especial aqui na Rádio Observador, com relato e comentário, e que começa logo pouco depois das 8 da noite. A recordar que na estreia desta Primeira Liga, o Sporting empatou a 2 bolas no terreno do Estrela da Amadora, depois de ter estado a vencer por 2-0. Já o Vitória de Guimarães vem de uma derrota por 1-0 frente ao Aroca. E é com o desporto que fechamos esta edição das 2. A informação está de regresso às 2h30. Até já. Este programa tem o apoio de BetClick.